Olá, eu me chamo Marisete Nick de Carvalho, sou aluna do programa de doutorado em Educação Matemática da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e também sou professora assistente da Universidade Federal de Rondônia. Esta apresentação trata-se de um recorte da minha pesquisa de doutorado e tem como título Jogos de Linguagem da Matemática, entre livros e reformas, uma terapia. Meu orientador é o professor doutor Tiago Pedro Pinto e, nesse recorte, vamos olhar para as reformas educacionais e a produção didática do período de 1931 a 1951, da etapa que corresponde atualmente ao ensino médio. Vamos tentar evidenciar as semelhanças e dessemelhanças nos programas da disciplina de matemática, especificamente em relação aos conteúdos de geometria, bem como a influência desses programas na produção didática do período. Embora que em nossa pesquisa de doutorado pretendemos ir mais adiante, chegando ao início do século XXI. Para isso, nos aproximamos da filosofia da linguagem de Wittgenstein, principalmente nos conceitos de jogos de linguagem e formas de vida, em que para Wittgenstein não há que se falar em a linguagem, e sim em jogos de linguagem que possuem regras e se assemelham entre si. Nesse modo de conceber a linguagem, o foco está nos usos que fazemos dela, e esses usos estão relacionados com as formas de vida que as praticam. Em nosso movimento de pesquisa, não seguimos um método pré-estabelecido, pois, como diz Wittgenstein, não há um método da filosofia, mas sim métodos, como que diferentes terapias. Sendo assim, cada problema necessita de uma terapia adequada. Bem, neste período, que corresponde de 1931 a 1951, evidenciamos duas grandes delimitações temporais ligadas às ações políticas e educacionais que podem ter influenciado o rumo da produção didática. A primeira se refere à Reforma Francisco Campos, ocorrida em 1931, que dividiu o ensino secundário em dois ciclos. O primeiro, denominado de fundamental, com a duração de 5 anos, e o segundo de curso complementar com uma duração de 2 anos. Os cursos complementares eram divididos em 3 modalidades: pré-médico, pré-técnico e pré-jurídico, e se destinavam a preparar os alunos para o ensino superior. A segunda reforma ficou conhecida como Reforma Capanema, ocorrida em 1942, e reestruturou o ensino secundário, mantendo em 2 ciclos, mantendo a duração de 7 anos. Porém, agora o primeiro ciclo ficou chamado de ginasial, com duração de 4 anos, e o segundo ciclo de colegial, com duração de 3 anos, sendo que este era dividido em duas modalidades, curso clássico e curso científico. Dentre as produções didáticas desse período, destacamos as obras de Gumercindo Lima, publicado em 1938, com o título Pontos de Matemática, e as coleções Matemática para os Cursos Clássico e Científico, de Tales Melo Carvalho, Matemática Segundo Ciclo, de Euclides Roxo, Roberto Peixoto, Haroldo Cunha e Darcoso Neto, e Curso de Matemática, de Algarcir Munhoz Maeder, ambos publicados no decorrer da década de 1940. Numa análise preliminar dessas obras, um fato que nos chamou a atenção foi que em todas elas havia uma descrição explícita que elas estavam de acordo com os programas da disciplina de matemática vigente no ano de sua publicação. Tais programas, que estão apresentados no quadro 1, apenas a parte que corresponde aos conteúdos de geometria, nesse quadro nós podemos visualizar que em cada programa há variações, de modo que parece haver simplificações dos conteúdos escolhidos. Porém, ao olhar para os livros didáticos, por exemplo, quando olhamos para as obras de Lima e de Roche e outros, na abordagem dos temas transformações de figuras, homotetia e semelhança, observamos que na obra de Lima os temas são contemplados em 5 páginas, apenas definições e apresentação dos teoremas, sem exemplos e exercícios. Como o próprio autor se refere, é uma obra de pontos exigidos pelos programas a fim de preparar os alunos para os exames de admissão aos cursos superiores de medicina, farmácia, odontologia e engenharia. Já na obra de Roche e outros, os referidos temas aparecem em 87 páginas,
Além de abordar tópicos não contemplados na obra de Lima, outra diferença significativa é que os autores fazem uma apresentação detalhada, com definições, com postulados, propriedades, teoremas e demonstrações, além de propor exercícios aos alunos. O que nos remete aos objetivos do curso clássico e científico, que é o de consolidar a educação ministrada no curso ginasial e, bem assim, desenvolvê-la e aprofundá-la. Essa continuidade com o ciclo anterior não era observada nos cursos complementares. Gostaríamos de trazer algumas reflexões em que, apoiados em nosso referencial teórico, entendemos a matemática como sendo constituída por jogos normativos de linguagem, nos afastando assim da ideia de uma matemática única e universal, e sim falamos em matemáticas. E um trabalho muito relevante para nós e que caminha nessa direção é o de Vilela 2013, que ao constatar diferentes adjetivações frequentemente dadas à matemática nos trabalhos de educação matemática, sugere essa multiplicidade. Em suas análises, Vilela apresenta essas adjetivações em pares tensionais, sendo um deles a comparação entre as matemáticas acadêmica versus escolar, essas configurando-se em jogos de linguagem diferentes, pois estão ligadas a formas de vida diferentes. A primeira é ligada à comunidade acadêmica e a segunda é ligada à comunidade de professores da escola. Sendo que na matemática acadêmica predominam aspectos ligados ao formalismo, ao rigor e à precisão, e a escolar é mais descritiva e intuitiva. Porém, especificamente em relação à matemática escolar, embora os livros e todo o ritual da sala de aula, no nosso modo de ver, não é possível afirmar que exista uma única forma de apresentação ou jogo de linguagem. Os diferentes grupos, as individualidades, as perspectivas, as vivências e os contextos se diluem em frente às formas de vida que ali se manifestam. Dessa forma, nos aproximamos do trabalho de Pinto 2009. Assim, poderíamos dizer que um dos jogos de linguagens que se manifesta na sala de aula é aquele presente nos livros didáticos. Pode-se dizer também que a influência por ele exercida é bastante significativa, já que, como diz Valente 2008, desde os seus primórdios ficou assim caracterizada para a matemática escolar a ligação direta entre os compêndios didáticos e o desenvolvimento de seu ensino no país. Porém, esse jogo de linguagem do livro didático é também constituído do entrecruzamento de diversos outros jogos, como o editorial, o comercial, o político, e as esferas de poder que emergem dos embates, legitimando ou não a decisão de um material específico para atender a um determinado discurso, manifestam em sentido amplo um determinado jogo de linguagem estabelecido em detrimento de outros. Assim, ousamos dizer que poderia ser o programa da disciplina de matemática uma regra do jogo de linguagem do livro didático, ou seja, ele determina o que é válido ou não, quais jogadas são permitidas. Por sua vez, na produção desse programa, na atividade humana ali praticada, se configura outros jogos, de modo que nesse jogo de quem influencia quem, nós ficamos com uma citação de Wittgenstein que diz que o fato fundamental aqui é que fixamos regras, uma técnica para um jogo e que, quando seguimos as regras, as coisas não se passam como não havíamos suposto, que, portanto, nos aprisionamos, por assim dizer, em nossas próprias regras. Este aprisionamento em nossas regras é o que queremos compreender, isto é, aquilo que queremos ter uma visão panorâmica. Enfim, percebemos, então, que tanto na sala de aula como nos livros didáticos, os jogos de linguagens que ali são mobilizados são entrecortados por outros jogos de linguagem, não deixando claro de apresentar semelhanças entre eles. Finalizamos assim essa apresentação com as referências que utilizamos e agradecemos pela atenção.